Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 13 de agosto. Nós estamos concluindo a 19ª semana do Tempo Comum. E no Brasil, hoje celebramos a memória de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, o anjo bom do Brasil. Grande modelo de caridade operosa, de apóstola dos pobres. O texto do Santo Evangelho deste sábado é bem curtinho e trata das crianças. Mateus 19, de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certamente, meus irmãos, minhas irmãs, a frase mais forte do Evangelho de hoje é: delas é o reino dos céus. O texto é curtíssimo. No versículo 13, trazem crianças, provavelmente as mães, sabemos pelo paralelo de Marcos que foram as mães, e elas pedem a Jesus apenas duas coisas: que Jesus imponha as mãos sobre os seus filhos e que Jesus faça uma oração por eles, pelas crianças. Entretanto, os discípulos de Jesus repreendem Jesus, repreendem as crianças, repreendem as mães e não querem absolutamente que Jesus participe deste momento de bênção das crianças. Mas a resposta de Jesus é bastante sintomática e bela, completamente diferente daquilo que os discípulos nutrem em seu coração. Jesus diz: Deixai as crianças virem a mim, delas é o reino dos céus. No presente do indicativo, delas é o reino dos céus. Finalmente, no versículo 15, Jesus impõe as mãos sobre as crianças, as abençoa e depois parte dali. Aquela experiência de ódio, de violência, de agressão, de intolerância, dá lugar a uma bênção, a pacificação, ao encontro do próprio Cristo como mediação para o encontro da paz, o encontro com Deus, o encontro com a revelação de algo que provém do alto. Na criança, na verdade, manifesta-se a grande essência do ser humano. A criança existe exatamente enquanto ela é acolhida e amada. Por isso é preciso tornar-se amor. Mas olhemos com mais cuidado agora noutras passagens do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos, olhemos como aparece a palavra criança nestes textos evangélicos. Primeiro, a palavra para designar criança em grego é, sobretudo, paidion. É um neutro singular. E paidion tanto designa criança quanto também designa servo. Por exemplo, Jesus, no Evangelho de Mateus, é o primeiro paidion por excelência. Olhemos, por exemplo, no capítulo 2 de Mateus, versículos 8, versículo 9, versículo 11, versículo 13, versículo 14. Aí sempre aparece o menino Jesus como o primeiro paidion, o primeiro filho do Deus amado.
Aqui está, portanto, uma base teológica e, ao mesmo tempo, uma base bíblica. Noutra passagem, Jesus diz que esta geração é como criança, que não sabe o que quer. Tocamos flauta, ninguém dançou, cantamos canções fúnebres e ninguém chorou. Cantamos os cantos de lamentação, como as carpideiras cantam, ninguém chorou. Isto é, as crianças não querem nem festa nem funeral. É um modo de dizer indiferença absoluta, apatia generalizada, tanto faz como tanto fez. Talvez este seja um dos grandes males dos dias de hoje, a apatia, a indiferença generalizada. A criança, noutra passagem, é tomada por Jesus como exemplo. Depois do anúncio da paixão, os discípulos brigam para saber quem é o maior. Jesus toma um menino e coloca no meio deles. A criança é tomada como modelo para se saber, afinal de contas, quem é o maior? O maior naquele contexto é Cristo. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que doa a vida. E Jesus diz, no capítulo 18 de Mateus, versículos 2 a 5, que para entrar no reino de Deus é preciso tornar-se como criança, especialmente vencer a insegurança para uma confiança plena no Pai, vencer a soberba e o orgulho por meio de uma confiança absoluta no Pai misericordioso, uma confiança absoluta em Jesus Cristo, mão estendida da misericórdia do Pai. Finalmente, neste capítulo 19 que lemos, versículos 13 e 14, no último momento, acontece a bênção das crianças. Esse texto, na verdade, é uma figura, é uma imagem dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo que se fazem servos, que se fazem paidion. E aqui entra uma relação bonita desse texto com o espírito das bem-aventuranças. Somente se os adultos se converterem de verdade é que nós podemos entrar no reino do Pai. Essa reflexão sobre o ser criança nos leva a uma outra consequência. O sentido da pertença a uma diocese, a uma igreja particular. Essa reflexão sobre as crianças puxa um outro dado, a reflexão sobre o ser igreja. Que imagem melhor descreve a igreja? Muito provavelmente, a melhor imagem é a imagem da casa, na qual convive, celebra, reflete a fé, uma comunidade eclesial, uma comunidade missionária que se reúne nesta casa e a tem como referência. Numa casa sempre há criança. Podemos então supor que também nas primeiras comunidades cristãs, as irmãs, por exemplo, que estão pesquisando a história da catequese, é muito interessante perceber como era essa catequese infantil nas primeiras comunidades cristãs com caráter catecumenal. Então, naquela casa existia uma igreja, uma pequena comunidade missionária. Então, a igreja é casa, a igreja é pequena comunidade eclesial missionária. A igreja é família que acolhe família. Assim, ao menos nas dioceses de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, vamos fazer todo o esforço também para reler e retomar o documento Amoris Laetitia, especialmente para o tema de hoje,
são importantes o capítulo 4, o amor conjugal, o capítulo 5, o amor se torna fecundo por meio dos filhos, e o capítulo 7, a educação dos filhos. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.